Tá alinhada? Ai, mas menos é mais, né? Bastidor, é isso aí, vambora. Muitos querem conquistar palco e na verdade é o que eu falo, quem vê palco não vê bastidor. Antes de chegar aqui tem uma jornada. Quem me vê na TV, em podcast, em palcos, não imagine que eu já tive bloqueio com comunicação. E aí tem sido essa trajetória de cuidado. Então eu falo que estar aqui hoje cuidando de mulheres é a minha história de cuidar de mim e olhar para mim. A minha espontaneidade na infância ela foi bem abafada porque eu sempre me senti inadequada e podada porque aparecer não caía bem, sabe? E na verdade eu só tava sendo eu no meu perfil, no meu genuíno. Mas isso não foi reforçado. E por isso que hoje eu falo que a maioria das pessoas não é falta de potência e nem competência. Muitos são aí comunicadores natos, estão escondidos. E a distorção é muito mais comum do que a gente pensa. Então, por isso que eu trabalho a distorção da imagem corporal, a distorção do olhar. Muitas pessoas não veem tudo que elas podem e aí elas se escondem. Abafam talentos, enterram talentos. Hoje, na era a internet, esse boom, todo mundo mostrando muita coisa, eu falo que tem muita aparência e pouca essência. E tem muita gente comparando o bastidor, seu bastidor com o palco do outro. E o que eu vejo mesmo, pessoas com medo de crescer, aparecem tantos sintomas, sabotagem, procrastinação, podemos usar, essas palavras são muito conhecidas. Mas também o medo de crescer, exatamente o medo da altura. Tem gente que tem medo de altura, medo de avião, elevador, de voar, de saltar. E eu falo que é exatamente quando a gente enfrenta as sombras é que a gente aparece, brilha e mostra para o mundo o nosso melhor. Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, agora em nova versão. Cresça e apareça, você pode. Gente, conta aqui pra mim, tanto tempo na área de desenvolvimento humano e por isso até que nasceu a psicofotografia, por distorções de imagem, dificuldade da pessoa se aceitar como ela é, vir para um podcast, diante da câmera, programa de TV, o store da tua empresa, quem aqui está se identificando? Só que o Cresça e Apareça, na verdade, é para trazer também que todo mundo que vê pódio, um palco, não imagina o quanto é crescer. Todo mundo tem dor de crescimento. Todo mundo. A grande questão para aparecer e destacar é quanto você supera a sua dor. Seja ela qual for. E quanto mais você se conhece, mais você aparece e cresce em essência. Porque tem muita gente aparecendo e vazio, sem essência. E na verdade isso custa muito, não é sustentável. E aqui o Cresça e Apareça é que realmente trazendo para a essência, para esse eixo. Por isso que a gente começou com esse vídeo bacana e que acompanha a gente, que vão ter outros vídeos aqui contextualizando. Então quem me vê aqui, como já contei, né, no palco, não imagina quantas dores eu também passei no meu crescimento. E tudo é superação e não ir sozinho. E por isso, por essa estreia maravilhosa, tô aqui com essa mesa recheada, que eu faço, né, muito feliz em fazer parte, com essas duas queridas que vocês já vão entender todo esse contexto, Ana e Jordana. Satisfação, Márcia, estar aqui contigo. É um privilégio poder estar te prestigiando no seu podcast. Obrigada pelo convite. Mas é um grande prazer estar aqui nessa estreia e eu tenho certeza que vai ter bastante coisas boas hoje aqui. E, gente, olha só, essas duas queridas, na verdade, a minha primeira conexão foi com a Ana, muito genuína. Ana, fala um pouco mais de você, Ana. A Ana é empresária da IM, que é Corpo e Mente.
minha conexão quando eu fui chamada para uma degustação na clínica da Ana. Sim. E eu falei assim, meu, corpo e mente, e essa mente aí, tem profissionais? Porque eu sou encantada, essa área da psicossomática, e fiquei encantada com a entrega do trabalho. E aí veio nossa conexão daí, essa parceria, estamos juntos. Então vocês que me vêm aí atendendo presencial, é na clínica dessa mulher que agora tem essa sócia fantástica e que estão crescendo. E não é em vão que elas estão nessa estreia do Cresça e Apareça. Sim. Então, Ana, conta um pouquinho da tua história. Quem é a Ana? Como que é essa ascensão da IEM, que está em ascensão? Sim. Eu sou a Ana, né? Tenho 28 anos e sempre tive projetos, sempre fiz projetos, mas para o futuro, né? E aí antes eu trabalhava no banco, eu tive a ideia de, na verdade eu fiz Tranquila, fiz isso uma, mesmo. eu fiz uma terapia e essa terapia me ajudou muito. E aí é onde que eu tive a ideia da clínica IEM. Olha só, gente, que eu falo, Ana, que tudo que faz a gente na evolução do crescimento, Sim. tudo que nos leva para frente tem a ver com a superação da dor. E olha só, nasceu o seu projeto a partir de um acesso à cura emocional. Exatamente. Quando eu fui curada com a terapia que eu fiz, eu percebi que tantas pessoas, né, precisavam ser cuidadas. Eu falei, eu preciso fazer algum projeto que ajude essas pessoas. E aí veio a ideia da clínica, né? Eu fiz em 2020 eu coloquei no papel, no projeto Gênio, né? Fiz um projeto Gênio do fim ao começo. E aí nessa eu montei a clínica, assim, toda no projeto para cuidar das pessoas. Porque hoje em dia as clínicas são mais estética, né? Hoje as pessoas cuidam muito estética. E a minha ideia era cuidar do corpo e da mente. Por isso que é Clínica IEM, Corpo e Mente. E quando, né, apareceu a Márcia, porque a gente era só estética, e eu precisava de uma terapeuta, né? Só que eu tava esperando vir uma pessoa que fosse exatamente aquilo que a gente precisava ali dentro da clínica. E aí, quando eu te conheci, eu falei, não, tem que ser ela, ela cuida do jeito que a gente precisa. E foi um prazer te conhecer, Mar. Nossa, gente, cheguei cuidando dessa mulher maravilhosa. Foi. Fala, Ana, fala, verá sinais. Nossa, Ouve. verdade. Gente, vocês veem uma coisa que antes de eu me apresentar, mas eu Não, quero sim, pontuar, fala aí, falando Jordana. muito legal. Olha que bacana, ela trouxe esse cuidado em 2020, onde a gente teve a maior pandemia do mundo, onde as pessoas estavam, né, mentalmente muito confusas, problemáticas e se esbaldando em fazer vários tratamentos e tal, para, acho, fugir dessa ansiedade, daquele momento que tudo era incerto. E a sensibilidade dela trazer esse tratamento para a vida de outras pessoas, sensacional. Não, e sabe também o tempo de acontecer, porque você, e às vezes as pessoas têm pressa em crescer e não entendem o tempo, então você não deixou a ideia, nasceu lá em 2020 e não desistiu. E você começou sem a profissional da mente, mas não desistiu. Não desistiu. É sobre isso, às vezes as pessoas, gente, querem tudo pronto ou querem rápido, acho que isso também conta, né? E a ideia veio de uma reflexologia, sabia? Uau. Lá na clínica a gente tem, né? E a reflexo, você Trabalha. consegue identificar, né? Às vezes traumas que a pessoa tem, porque, né, tem todo o ligamento ali com o corpo. E aí, através da reflexo, ela descobriu que eu tinha traumas, e aí nesses traumas eu fui cuidada com uma terapia. Uau. E aí, assim, foi incrível, mudou a minha vida. Total, eu falei, as pessoas precisam conhecer isso, as pessoas precisam se cuidar, Acessar, né? as pessoas precisam acessar. E aí a gente, né, abriu a clínica. No início precisávamos de uma terapeuta, mas não teve ninguém que veio como a Márcia. Quanto tempo você tá com a clínica? A gente vai fazer 2 anos de clínica e já estamos com 4 unidades. Uau, parabéns! crescendo, Chegou agora a obrigada. Jordana recentemente, por favor, para se apresentar oficialmente aqui. Ai, obrigada. Bom, gente, eu sou a Jordana. Eu tenho 25 anos, mas eu sou obrigada, gente. Eu já falei que não vai ter. Você não tem problema com a sua Não idade. tem problema.
Bom, eu sou a Jordana, eu tenho 37 anos, vou completar agora na terça-feira. Eu trabalhei como modelo 20 anos e comecei como influencer da clínica. Foi. Fiquei encantada. Primeira vez que eu cheguei na clínica, conheci a Ana. Ela estava grávida, quase tendo o Henrico, né? Então Sim. ela tava, né, estreando com a clínica e sendo no papel de mãe. Eu falei, fiquei encantada com aquela Tendo menina, dois né? filhos, né? Dois Dois filhos ao filhos de mesmo uma vez só. tempo. E Fértil, é isso aí. Fértil, exato. O E Henrique é pra aquele. mim, assim, quando eles me contaram o projeto, me chamaram para trabalhar como influencer, eu sempre cuidei muito ao que, né? A que eu associo a minha imagem. Tem que ter essa verdade. Principalmente eu que vim de uma profissão onde conta muito o estético e eu sempre questionava muito a questão do interno das pessoas, né? A gente sabe que moda tem essa questão do estereótipo, né? Então eu sempre fui muito firme que eu era daquela forma, não ia mudar para agradar e eu ia conquistar meu espaço. E assim foi nos 20 anos de carreira, né? Entendendo que eu precisava mudar minha estética e que eu tinha um biotipo, que é alemã, né? Então, tenho o corpo mais quadrado e tinha público e sempre trabalhei por isso. Então, quando eu cheguei na clínica, eu fiquei encantada com a essência, com os valores de cuidar a pessoa realmente dentro para fora, né? Porque a gente sempre fala que botox e drenagem você faz em qualquer lugar, a clínica IM é muito mais que isso. Certamente. Né? É a mente, é o cuidado, o carinho, é trazer o melhor Sim. pro outro. Então, E tecnologia com qualidade, com né? qualidade, né? E resultado, porque juntamente com você a gente faz esse cuidado. Carinho mesmo, né? Que a pessoa entra de uma forma e sai melhor ainda. E, gente, Então, as duas aqui, as duas são do Direto ao Ponto. as duas, E gente. deixa eu só te exatamente. falar uma coisa, gente, que quando eu conheci você também, Jordana, uma Aham. coisa que me encantou, que é muito coerente com valores, é que você não se vendeu para a estética da moda e você é muito verdadeira. E a Ana também sentiu muito propósito, né? Um amor ali. E rapidamente, assim, dentro do que até trazendo, né? Como do direto ao ponto que você. As duas têm processo, gente. Sim. Mas como eu falo, a Ana bebeu da fonte para conhecer o processo. Porque Inclusive, como que gente, ela ia bater o martelo? Inclusive, eu tenho mais sessões, mas falei, não, eu já tô bem. Não, mas eu Gente. tenho, né? Assim, é tão bom que acho que na segunda sessão Foi. eu já não queria fazer mais, né? E as Porque é pessoas tão bom. começaram a notar, né? A diferença. Vai Assim, clareando, total né? a diferença. E aí, quando eu fui vindo, já falei, meu, Má, tenho que terminar. Mas na terceira sessão eu já tava Porque, na muito verdade, a bem. terceira sessão, gente, já é mesmo de que já integrou todo e você já começa a viver resultados. As Sim. outras são de alinhamento e realmente arestas, porque é de resultado, porque Sim. tudo que tinha que ser clarificado já foi. E por isso, porque Sim. você também é envolvida em resultado. E é o perfil do Exatamente. direto ao ponto. Ex- E a senhora também, né? Ah, sabe o Também. que é legal? As pessoas hoje elas procuram clínica de estética para cuidar realmente, né, da parte externa, né? E quando a pessoa entra na clínica IM, ela é cuidada de dentro para fora. Então, ela sai de lá bem no casamento, é assim, totalmente posicionada, ela consegue ter uma autoestima muito maior, porque o marido tá achando que ela tá indo só cuidar de estética e lá dentro ela tem os dois juntos, né? Que nem quando foi a ideia de trazer a Jo, foi porque a clínica, a gente vai fazer 2 anos e a clínica já tá com 4 unidades, inclusive amanhã a gente vai abrir mais uma unidade. Uau. Amanhã, sexta, né? Sexta. Sexta já tá tudo certo para abrir mais uma unidade e a gente tá com mais outras unidades para abrir. Quer dizer, tá em crescimento mesmo. Crescendo muito. Por Qual quê? que é o segredo disso, Ana? Cuidar que do você corpo percebe? e da mente, porque as pessoas elas vêm com a ideia de cuidar do corpo e quando elas entram dentro da clínica IM, elas veem que elas precisam realmente cuidar da mente. E é onde que a pessoa se sente cuidada, né? Desde quando eu abri a clínica, a ideia é realmente o cuidado, né? A gente conversa sempre muito com as funcionárias que a gente quer que a cliente chegue ali dentro, ela se sinta cuidada, ela se sinta em casa, ela vê a diferença nela mesma, né? Assim, de dentro para fora mesmo, né? Então, assim, automaticamente, quando a pessoa se cuida, assim, cuida, né, da parte interior, ela começa a ver
as coisas acontecerem Resultado assim, em tudo, resultado né? em Pra ver tudo. o melhor Então que ela ela tem tem pra vontade viver. de se cuidar mesmo. Ela vai se olhar, Genuinamente, né? ela vai se olhar e vai falar assim, nossa, eu sou linda e eu tenho que me cuidar mesmo. Eu não tenho que cuidar só da minha família, eu não tenho que cuidar só do meu marido, E é eu uma dor preciso da me cuidar. maioria das mulheres, né? Abraçar tudo e a Exatamente. todos, né? E aí onde entra o autocuidado? Nosso Sim, mesmo, né? sim. E aí, quando eu tive a ideia de trazer a Jo, né? Falei, meu, eu preciso de uma pessoa que ela goste de trabalhar, que ela tenha, assim, firmeza e que ela traga, assim, uma leveza aqui pra dentro. E aí, a primeira pessoa que eu pensei, Foi certeira. Jordana. Que linda, Não tem nem gratidão por como, esse né? encontro. Eu falo que todos, né, encontros na nossa vida são propósitos de Deus. E a Ana, gente, eu que, né, me criei, não falando de religião, cada pessoa tem a sua crença, mas eu que cresci em igreja evangélica, quando eu conheci a Ana, eu estava bem perdida. Eu falo que a Ana veio como um propósito para minha vida, despertando muitas coisas que precisavam aflorar. Assim como através dela chegou você na minha vida, né, que me ajudou a clarear muitas coisas, né, quanto que a gente deixa de viver por deixar às vezes fala assim, ah, aquela dor tá lá, eu não vou mexer para ela não doer mais. Na verdade, ela tá no teu subconsciente a vida toda. Você tem que mexer, resolver para ir soltar aquela bagagem e andar de forma leve. Isso é tão visível, todo mundo que me conhece fala, nossa, tá mais bonita. Fala, obrigada, eu vou ficar fácil. Obrigada. Mas na verdade, Jordana, a mas beleza é de dentro. você tinha um medo de abrir essa caixa. Eu tinha. E, Tinha. e, Era uma coisa assim, tipo, eu preciso, mas ai meu Deus, eu preciso, mas ai meu e o Deus. que eu falei pra você no começo? Assim, ó, a gente vai abrir, mas é pra limpar, pra curar. É verdade? É verdade, é verdade. Porque a maioria às vezes abre, gente, a diferença de quando é bem cuidado e integrado, corpo e mente. Porque é a psicossomática, é a Sim. proposta da AM. Por quê? Não adianta nada você estar bem por dentro se você não está bem por fora, que é um cuidado integral. Tem a massoterapia, tem a parte estética, porque realmente o corpo e mente, porque você não é só um trabalho estético, né? Vocês, né? Fala agora vocês, a AM, né? Né, Isso. E Ana? uma coisa que a gente Que fala, também tem o mas isso aí, terapêutico. sim, isso aí é bem bacana trazer, Mar, porque assim, uma coisa que a gente fala é que as clientes, assim, normalmente as mulheres, né, elas cuidam muito dos outros. Ela cuida do marido, ela cuida da casa. Inclusive, a gente tem a nossa segunda unidade, a gente faz um quiz lá, né? E aí a primeira pergunta que elas falam, assim, falam para as clientes é: você tira um tempo para cuidar de você? E todas não têm um tempo para cuidar delas, mas é impressionante, assim, de 100%, vamos dizer que 99% não tem um tempo para cuidar delas. E você já parou para pensar que a gente sempre está se doando, se doando, se doando, e a hora que você deita numa maca, que você vai receber uma massagem relaxante, você não precisa se doar em nada. É a hora que você realmente só recebe. E as pessoas nunca pararam para pensar E que isso é muitas têm necessário. dificuldade em receber. E, gente, vou falar uma coisinha que segura um pouquinho. E, ó, vocês estão vendo isso aqui? Tem muita novidade até o final. Vocês fiquem até o final, né? É verdade. Porque tem condição especial para vocês que estão aqui nesse podcast. Corpo e mente. Tem um combo, tem um mimo, né, Ana? Sim. E é exclusivo pra agora. Quem ficar até o final, a gente tem um mimo lindo pra vocês. Sim. Mas é isso, mas o que eu vejo? É verdade, e a maioria das mulheres tem dificuldade em receber. São muito doadoras, e na hora de receber, e olha o BO, gente, tudo que tem desequilíbrio vai vir em forma de sintoma, no corpo, Isso na é uma mente, dessas, na né, Márcia? A vida. gente está tratando isso, a crise do merecimento, eu falo, né? É exatamente. Eu dou o máximo, aí às vezes eu falo assim, ah, gente, esse copo aqui vou dar de presente pra alguém, mas ai, que ótimo, é lindo, eu queria pra mim, mas não compro pra mim. Hoje eu tô trabalhando isso com você. Melhorou, né? Aprender muito. Nossa, muito, isso é maravilhoso. Você desacelerou, né? Exato. E a mesma coisa que eu não falo de sentar na maca e receber. Às vezes a gente tá se sente culpada. Se alguém ligar, tem reunião, não posso falar que eu tô, né, numa massagem, cuidando de mim. Inclusive a gente foi, né, amor? A gente foi falar com uma cliente nossa e ela falou assim que há um tempo atrás ela tinha vergonha de falar para as pessoas que aquele horário ela tirou do dia para ela receber uma massagem. E ela falou que todas as vezes que ela ia fazer uma massagem, ela inventava que ela estava fazendo uma outra coisa para não falar que ela tirou um tempo para ela. Porque as pessoas vão achar como se ela fosse fútil e não é isso. Gente, pelo contrário, quem aí tá se identificando com essa fala? Por isso que até é diferenciada a sua clínica
e com o método corpo e mente, não é isso, Ana? Por isso que nasceu. Exatamente. Você vê, ó, gente, o corpo e mente nasceu de um processo pessoal da Ana, então você vai ver toda a nossa trajetória tem aí. Se a gente respeita, é só sucesso. Porque tem a ver com a sua trajetória, você bebeu da fonte. Quando eu cheguei pra você, você bebeu da fonte de novo, deu outro upgrade na parte, né, que tava ali que precisava ver. E qual a diferença entre tantas clínicas de estética do método corpo e mente? Então, assim, o método corpo e mente é exatamente para as pessoas começarem a se olhar mais, né? Como você disse, que nasceu de uma vez que eu me olhei, porque eu não me olhava. Isso. E aí, assim, quando eu vi que eu me olhei e realmente mudou a minha vida, eu tive a ideia de ajudar outras pessoas. E aí você automaticamente né, vai conectando pessoas na nossa vida. Então, assim, a Márcia, ela gosta de cuidar de pessoas. A Jordana gosta de cuidar de pessoas. Você consegue entender o quanto vai se conectando, né? E é genuíno, tudo aquilo né? que você emana, você recebe. Gente, foi uma alegria quando encontrei a Ana, porque eu sabia que eu podia ajudá-la. Foi. E eu sabia que tinha um propósito no corpo e mente. Você também, né? Você foi uma das primeiras que eu falei assim, Jordana, eu sei que eu posso te ajudar. E isso é o quê? Quando a gente vive o que está integrado, isso flui, é isso daí? Flui. E você vê assim, né? Quando a gente está muito conectada, quanto Deus vai trazendo pessoas realmente para A ajudar. gente precisa estar sensível, né? Precisa estar sensível, porque o dia que eu conheci a Mar, eu tava em uma situação, assim, que eu não tava bem nesse dia, tava com muita coisa, não tava bem. E aí eu tinha ido pra casa, eu voltei só pra falar com a Mar, mas assim, vou lá fazer essa reunião, já vou correr pra casa. E sabe, numa loucura, nem tava pensando. Quando a Mar sentou na minha sala, eu me deparei e falei, meu Deus, preciso me cuidar. A Mar falou uma palavra e eu já soltei tudo. Já ativou, né? Ativou Foi? total. Eu preciso de você. Eu falei, mal, eu preciso de você. Você foi Deus que me mandou. E eu falei assim, eu preciso de um lugar com propósito, porque portas tem muitas. É o que você falou. Qual que a gente vai abrir? E isso tem a ver com crescer, gente. Porque muitas pessoas pensam que para crescer precisa de atalho, Sim. né? Ou ir na cola. Não, faça com propósito e com amor que já tá no teu coração, que as conexões vêm, tudo natural, acontece. vai atraindo. Né? Ou medo de crescer. A gente não cresce sozinho. Veja bem a Ana agregando agora com a Jordana. Ganhou força, né? Entrou a parte mente, como outros profissionais que compõem, porque, gente, é massoterapeuta, é esteticista, é toda uma equipe, né? Sim. Não fazemos nada sozinho. Olha a Ana aí no segredo da 5ª unidade. Quinta? Sim, 5ª unidade. Em 2 anos. Ela não fez sozinha, mas se ela não você não tivesse tirado o sonho do papel, e você fez sozinha? Não, exatamente. Então eu falo que para crescer é ir junto. E até eu vou colocar aqui para vocês. Vocês viram o primeiro vídeo, eu vou apresentar outros durante aqui o podcast que conectam. Esse foi um vídeo pensado com carinho para essa estreia, porque a dor, como você colocou, das mulheres, de muitas mulheres. Vamos lá. O ano estacionou, ficar lindo, né? E a gente vê como passa rápido o tempo. 1 ano de TV, quantos quadros, quantas histórias, quantas construções. A Márcia que começou lá atrás não é mais a mesma, com certeza. E o que eu falo, né? Quem vê palco não imagina tanto de bastidor que acontece, o que há nos bastidores para que a gente chegue até aqui. É a realidade de todas, porque não há mulher que não foi ferida. E aqui estamos falando sobre isso no mês da mulher, né? Então já estamos falando Feliz Ano Novo e Feliz Dia das Mulheres, gente, é isso. Você me deu, você tem uma energia amorosa muito grande, você me deu o lugar de sentir as minhas emoções. E foi através da sua amorosidade que você me deu o direito de sentir os meus sentimentos e validar os meus sentimentos, que eu conseguisse também florescer. E não tem regra. Porque muitas vezes o que tira a gente do nosso feminino, ou que a gente força a natureza, é a gente colocar em padrão, em regra.
E daí a gente vai aguentando, vai ficando ríspido, com raiva, ou a gente vai sendo pessoas em formato que não é a gente. Eu tinha uma invalidação de ser humano, antes de ser mulher também. Essa invalidação, ela me deixava de uma forma subjugada, mas então eu ia para esse lado da excessividade. E aí todo o excesso esconde uma falta, isso é muito claro. Ocasionou série de vários acontecimentos, mas que me levou para essa inclinação de ser uma pessoa, ou de uma mulher mais exagerada atrás, dessa atenção que faltou lá atrás. Então, quando a gente consegue fechar isso, você se respeita num outro nível, você se leva, você se vê de uma outra maneira, e aí muda completamente tudo, o comportamento, a forma de agir, onde você vai, como você fala, o posicionamento, muda tudo. Então foi uma libertação na minha vida. Muito legal, Mar. O que tem a ver com vocês, né? Com essa questão, com a IEM, com esse projeto que cuida de mulheres e que a gente não vai sozinha. Mas e assim, é legal, né? A gente vê essas histórias, porque uma coisa que eu percebo é que quando a gente, nós mulheres, né? A gente começa a ver o nosso poder, a gente consegue entender que a gente pode se cuidar, nós mesmos se cuidar, a gente para de depositar a nossa felicidade no outro. Então, assim, quando uma pessoa entra dentro da clínica IEM, ela vai ali para fazer um protocolo de emagrecimento. Chega lá, a primeira sessão que ela vai ter é com uma terapeuta. E a terapeuta vai mostrar para ela se ela tem distorção de imagem, se ela sofre de ansiedade, o porquê que ela tem uma compulsão alimentar. Ali, automaticamente, ela está se cuidando e ela começa a entender o que está acontecendo com ela. Aí ela tem vontade, aí sim ela vai começar um tratamento de emagrecimento. Aí ela vai começar a se achar linda. Aí ela vai começar a treinar. E vai ela colocar as dores cuidar. no lugar, né? Porque, Exatamente. gente, sabe o que eu vou falar aqui pra vocês? Que não é uma fala clássica, não é contra a estética, mas é o como. E a IEM, ela inclui a parte emocional, porque você aí pode ter investido muitos mil em estética, ou tá rata da academia, pode estar comendo alface e não emagrecer. Sabe por quê? Porque é emocional. E a questão é, o quanto isso já te custou em dor, né, Ana? Sim. E aí, às vezes, você investe muito em procedimento, não fica feliz, às vezes coloca na conta da clínica, vira uma frustração tão grande, né? E a IEM é completa, porque você vê, Exatamente. cuida com tecnologia e com profissionais, tem nutricionista, tem né? nutricionista. Assim, o nosso protocolo é muito completo, né, Ju? Eu sempre falo que eu sou esse case, né? Porque eu malhava, eu passava na Nutri, e aí até eu chegar na clínica. Então, eu tive o NO em 2020 e eu nunca tive um sobrepeso, porque eu vi na gestação, foi 23 quilos, e eu não voltava pro meu peso, nem treinando, nem com dieta. Eu não me encontrava. E quando eu cheguei na clínica, a gente começou todo esse processo, conheci você. E aí é aquilo que fala, as emoções, seja qual for, de tristeza, de que não tá bem resolvida, ela te engorda. Porque ela tá presa, ela tá entalada. E não importa o que você faça. Aí quando você trata, você descobre um potencial que você desconhecia e você começa a te posicionar de tal forma que as pessoas precisam te conhecer novamente para saber quem é você. Né? Então, Adorei essa fala, hein, Precisa Jordana? te conhecer, que as pessoas falam, nossa, você tá mais bonita. Eu falo, não é que eu tô mais bonita, eu estou melhor resolvida. Eu estou resolvida. Eu já estou vejo me isso reconhecendo. naturalmente. Exato. Então, assim, olha quanto que é incrível, né? Toda essa associação. E na verdade, porque em defesa emocional o corpo não emagrece. É uma defesa. E é isso, além das emoções entaladas um tanto. Exatamente. E foi natural. É assim, natural, você programou pra se sentir assim? Não, aconteceu, não foi? Aconteceu. Sim. E você também, né, Ana? Exatamente. Eu fiz lá na clínica, na verdade, eu tive o Henrique e também engordei 23 quilos. Engordei. E aí, depois que eu tive ele, né, você começa a se sentir um pouco frustrada, tudo. Por isso que eu falo, você acaba descontando no outro como se os seus problemas fossem do outro. E aí foi aí que a gente teve a ideia dentro da clínica de cuidar do corpo e da mente junto mesmo. Para assim, as pessoas terem um resultado muito bacana e ela não voltar a engordar.
e ela começar a se cuidar de verdade, ela começar a se amar de verdade. Então você entra dentro de uma clínica estética para você cuidar só do seu corpo, chega lá, você sai curada. Você consegue entender que loucura, que maravilha É maravilhoso, isso? gente. Isso é muita bênção. Gente, sabe por quê? Porque tem muita gente aparecendo na casquinha que tá tudo bem e por dentro não tá. Exato, isso é muito comum a gente ver hoje na É rede mais, social, é o mais né? comum. Que foi o que potencializou todo esse distúrbio emocional, isso mental, mesmo. comparação. Hoje a gente vê pessoas que, comediantes, gente, né, tirando a própria vida, se Com depressão internando, com profunda. depressão profunda, Depressão. porque você cria uma vida naquele palco que, na verdade, por trás, tá todo machucado, você só precisa de ajuda, só precisa que alguém te veja de verdade, por dentro. E por isso que até aqui eu coloquei que quem vê o palco não vê o bastidor. Exato. Sim. Exatamente aqui vocês, porque quem vê hoje a Amy em crescimento, ampliando sociedade, teve muitos bastidores, Muitos. né, Ana? Nossa. Eu acho isso. Nossa. Você trazer um Inclusive, pouquinho. eu acho que esse quadro parece muito comigo, né? Quando você me falou, eu achei muito bacana de ouvir. Porque esse Crescer e Apareça assim, é como se estivesse contando a minha história mesmo. Porque eu, uma menina jovem, eu inicio uma clínica grande, né? Que a nossa estrutura é muito grande. E aí você se depara com uma equipe gigante de pessoas que são muito mais velhas às vezes que você. E você tá ali e você fala assim, não, eu tenho que me posicionar para que as pessoas aqui me respeitem, senão elas não vão te respeitar. E aí, menina, eu fiquei com um projeto gigante por trás, mas que no começo eu tive que aprender a lidar com uma equipe. Eu tive que aprender a mostrar para as pessoas que o que eu estava fazendo ali, eu sabia o que eu estava fazendo. Então eu tive que aparecer, eu tive que crescer para que as pessoas entendessem que eu, Ana, sabia o que estava fazendo e o porquê que o meu negócio ia crescer tanto. E até elas acreditarem no que Porque na estava verdade. fazendo. E porque é você, né? Sim, Assim, nasceu em você. Ninguém pode viver isso e mostrar se não fosse você. Exatamente. E foi simples. Não foi muito, né? Foi um pouco complicado no começo, mas aí você vai crescendo mesmo. isso mesmo. Você vai crescendo. E às vezes, né, eu sou um pouco mais séria mesmo, né? Mas por quê? Eu tive que ter isso em mim, eu tive que me posicionar. Você cria uma casca. Eu criei na uma verdade, casca, né? a Ana era sempre brincalhona, né? A Ana, né, eu falo às vezes fora do trabalho, eu tô ali brincando. A Jo me conheceu, né? Ela falou, não, Ana, mas como assim, né? Você conheço essa brincando casca, aqui, eu não ela- conheço a Ela casca. é leve, ela é brincalhona, ela é engraçada. Eu falo, gente, cadê? É. Mas é necessário um personagem, na verdade, que a gente cria, Às né? vezes Na a verdade, gente os precisa, papéis, né? Exato. Sim. Eu vejo assim, ó. Até que falando que é simples, que eu sei que não é, mas que exatamente que o crescer se faz um caminhar. Sim. Então, né? Exato, a base, né? É isso que eu quero trazer, né? Sim, O pessoal, quem me vê também, seu lado interior, vê hoje a Márcia, não. Tem muito bastidor. Muito. Quem sabe? Né? Só as pessoas íntimas. Mas é desafiador, mas o crescer se faz um caminhar. Sim, Então, acho que exatamente. isso é muito importante. Vão ter posicionamentos, mas na verdade é importante você saber do seu genuíno. Então, como a Jordana falou, você sabe o que é seu genuíno. E se você ficar muito tempo também forçando, eu acho importante trazer essa sociedade, porque vocês se complementam. Exato. Sim, sim. E você entender que daí você pode estar mais na Ana, porque, gente, papéis são importantes, mas se você fica muito tempo forçando a sua natureza, vai dar B.O. Sim. Sim. Faz sentido? Faz total Então, como sentido. ela, casca todos nós temos, mas se fica muito tempo na casca, e alisando casca, vai vir dor, onde vocês também trabalham a somática. E eu falo isso muito como verdade, porque quem não e quem nunca, né? Exato. Aqui o tempo todo a gente precisa se olhar e se cuidar. Exatamente. E eu acho isso muito bacana de trazer. Mas, assim, quando você começa a entender que existem pessoas com um perfil totalmente diferente do seu, que você tem que entender o perfil do outro, é muito difícil, porque às vezes você, quando entra como funcionário numa empresa, você só precisa saber de você, do seu trabalho ali, pronto. E aí você quer abrir uma rede de clínicas. E aí cada clínica você tem que entender o perfil de cada pessoa. Você tem que entender como lidar com cada pessoa. Vai ter pessoas que elas vão falar assim pra você,
Ai, eu queria tanto a Márcia aqui perto de mim sempre, tomar um café, fazer alguma coisa. Então você tem que suprir a necessidade daquele funcionário, mas tem funcionário que é mais quieto. Então você consegue entender o quanto que a Ana precisou crescer para conseguir entender tudo isso hoje, Pra equilibrar, né? para Porque cada equilibrar cada tudo pessoa é uma isso, pessoa. sim. E E o que você diria hoje, olhando pra Ana lá que começou, vendo você hoje aqui, realmente aparecendo? olha, eu vou te falar, Márcia, que a minha resposta. Você imaginava isso? Eu vou te falar que a minha resposta é que foi Deus. Por quê, Márcia? Eu tinha um sonho e Deus fez muito mais. Eu tinha um sonho pequeno. Eu não acreditava que a Ana conseguia ir tão longe. Eu sabia que eu tinha um sonho que eu ia realizar, porque eu sempre fui assim, eu sempre acreditei que eu ia conseguir e não tinha o que fazer, eu ia conseguir realizar aqueles sonhos. Inclusive, eu tenho vários projetos no papel, né, para poder depois executar. Mas eu sempre acredito que vai acontecer. E aí Deus faz assim, em um nível, faz de um jeito que você fala, meu Deus, só se for, só pode ser Deus aqui. É verdade. Mas é o só quanto ele ação, me né? trouxe. Porque eu falei assim, gente, Deus age mediante a ação A ação. humana. Você Né? abre Você a tem que ser porta, né? obediente. Não é? Direciona, mas quem abre a porta é Sim. você. E assim, Mar, quando eu abri a clínica, né? A Gil trouxe que eu abri a clínica, né? Eu tava grávida do Henrico e tava abrindo uma clínica. Mas pensa comigo, eu era funcionária antes, eu era solteira, não pensava, né, em casar, nada, e do nada Deus Foi mudou rápido, né? total a minha vida, totalmente. Mas antes disso eu acreditava que isso iria acontecer. Eu já tinha certeza. Quando você acredita, quando você coloca a sua fé em ação, não tem quem te pare. Porque e assim, o que eu tive que pensar quando tudo aconteceu na minha vida? Que foi o que eu pedi para Deus. Então eu não podia reclamar. Exatamente. Gente, eu vou falar que tem muita gente reclamando da benção que pediu Da lá bênção que atrás. pediu pra Deus. E aí, Sim. ó o B.O. Mas você pensa assim, ó, eu era solteira, trabalhava em uma empresa, e aí do nada, tô abrindo um negócio, tô casada, tô grávida, tô morando em outro lugar, longe da minha família, tudo. Expandindo. Não, é assim, tudo de uma vez. E como que você segura esse B.O.? Mas esse B.O. é exatamente aquela bênção que você pediu pra Deus. Que o jeito que Deus vai fazer, você não sabe. Às vezes Deus vai trazer tudo de uma vez. E aí, agora você não pode reclamar. E aí foi tudo isso, eu fui, né, no começo foi um pouco difícil, né? Eu pensava em abrir uma clínica com 2 salas. A clínica, ela tem 7 salas de atendimento. E é Então, a lindo, equipe gente. grande, linda. Gente. Inclusive, você não sabe, tá? Não sei se você sabe, a clínica, eu não coloquei arquiteta. Quando eu fiz o projeto da clínica, eu montei toda a clínica daquela forma que ela é, no papel. É muito Eu montei forte. tudo, a arquiteta da clínica foi eu. Tudo que tem ali dentro, toda a ideia veio de mim, tudo. Mas, gente, isso que eu falo é a importância da gente validar as ideias. Sim. Porque a gente tem muitas ideias, mas se elas não vão para ação, viram ideias que voam. Boa. E quando a gente vê sendo concretizada, Ana, Tem outro sabor, né? Não é? Tem outro sabor maravilhoso. Jordana, Muita você paixão. imaginava estar unida? Quando eu conheci a Jordana, gente, eu até conectei com o coração. Porque Jordana, sua cura vai ser cura para muita gente. Como a Ana, eu falei assim, olha, a sua cura aqui vai ser referência como, não foi? Tá certo. Como dona, porque as pessoas vão ver, porque eu sei que eu entrego. E a Jordana, porque por ela ser dessa parte da moda também e ser muito verdadeira, não se corrompeu, não mudou, né? Porque às vezes a gente é forçada pelo ecossistema, pelo ambiente, né? e onde fere, entram muitas doenças também. Exato. E eu falei, e quando ela veio como sócia, eu disse, minha filha, não foi? Foi sim, é verdade. Foi uma união muito boa, porque porque sinto o seu coração, isso de você com propósito também. Sim. Então, você imaginava chegar nesse ponto? Como está sendo para vocês essa expansão, esse crescimento? Olha, extraordinário, né? Assim como a Ana falou, também na minha vida eu coloco Deus à frente de tudo sempre. E eu sempre digo assim, Deus, eu quero trabalhar com algo que traga sentido e propósito para a vida do outro. Eu sempre tive isso de conectar com pessoas, inclusive até uma facilidade muito grande com pessoas de mais idade que eu, né, que tenho 20. Eu vou ficar batendo nisso, gente, brincadeira.
Mas antes de, então, eu falei 20 anos como modelo, né? Já trabalhei em delegacia civil, já trabalhei em loja. E eu digo assim, eu vim de uma família muito humilde, a moda foi onde eu vi que eu poderia crescer e dar uma nova oportunidade, outro caminho para mim, né? Não que fosse aquele sonho desde criança, apesar de eu ser gaúcha. Mas aproveitando é seu muito isso, talento, né? aproveitando, exatamente. Linda. E os caminhos foram se abrindo, tudo que eu pude aproveitar, eu fui trazendo para o coração. E o que eu podia também oferecer, porque eu digo que a vida é uma grande via de mão dupla, né? Troca. Todo o caminho que você abre, que flui, volta para você. Então, eu sempre acreditei muito nisso. E quando a Ana me trouxe essa proposta, né, de participar então da Sociedade da Clínica, eu estava realmente não perdida, porque eu continuo trabalhando com moda, apesar de já estar completando os 37 anos, mas eu queria algo com mais sentido, com propósito. Tanto que eu tenho um projeto que é um livro, né, que é Geração de Ferro, onde eu conto a história de idosos, principalmente abandonados, né. Então eu sempre queria algo que tocasse meu coração, que tivesse essência. Por isso que fez brilhar meu coração, ficar com a clínica como influencer, e depois na sociedade, quando ela me chamou, porque a essência da clínica é linda, né, é você poder trazer algo de verdade, que a pessoa entre de um jeito e saia melhor ainda. Né? Então, para mim foi extraordinário, que eu estava pedindo direção para Deus. Falei, Deus, eu quero mudar de área, para onde eu vou? Né? E naquela semana, de tanto pedir para Deus, apareceram 3 oportunidades para mim. E eu falei, Deus, e agora? Né? E era onde falava de coração, onde falava de cuidado, onde falava de trazer a diferença e tocar a vida do outro. E foi onde eu fiquei. E eu fico muito feliz, porque é um projeto enorme, né? E a gente está expandindo e trazendo o novo, né? Trazer essa pessoa, quando a pessoa se cura por dentro. Eu sempre digo, pessoa bonita é aquela que está curada por dentro. Né? Corpo e rosto bonito é onde tem uma pessoa feliz dentro. Então, essa conexão toda que a clínica traz, esse diferencial que é único, que tem me movido, tem me dado energia, sabe? Para ver toda vez que a Ana falou, gente, é tanta coisa muito maior que eu pensava. Eu saio e falo, Deus, eu estou vivendo hoje o que eu te pedi um dia. Eu lembro exatamente do dia que eu pedi, né? Coisas maravilhosas na minha vida. Então, assim, eu não me sinto cansada, não me sinto cheia de coisa, pelo contrário, eu me sinto viva. Até para mim viver diariamente, dizer assim, Jordana, peraí, não seja mal agradecida, agradeça, ouça, se permita aprender e ensinar, perdoar, né? Porque é uma evolução. Se a gente passar para ver diariamente, a gente está evoluindo, né? Vocês viram algo em comum? Porque aqui tudo a gente encontrou mesmo. Sempre são genuínos os podcasts, todos os programas, gente, mas vocês viram que apareceu propósito. Exatamente. Então veja assim, ó, para crescer e aparecer e ir pra vida, e gente, não é tão simples, se faz na caminhada, mas quando você não se vende, é leal, respeita seus valores, vai funilando, não vai? Vai. E aí você sente vivo, isso que você trouxe. Exato. Isso cresce mais do que imaginamos. Sim. E uma coisa bacana, de trazer aqui, né, assim, aproveitando o gancho que a Jo falou, é que, assim, o que eu vejo, assim, dentro da clínica IM, que é muito bacana, é pessoas que chegam sem autoestima. A maioria, acho que é a dor básica, né? Exatamente. E assim, você vai ver mulheres que fez cirurgia, mulheres que fez de tudo, já se cuidou inteira. Mas a hora que se ela chegar com você, pra você toda montada, e você falar assim, não gostei do seu cabelo, pra ela tá acabada. Ela não consegue continuar. E pode ter certeza que tem muitas mulheres que se sentem assim. E lá dentro da clínica, você pensa, uma mulher que ela se cuida muito assim, mas que ela não se sente bem nunca, e ela ir lá e cuidar dela de dentro pra fora, ela vai sair dali uma outra pessoa. Porque já é tudo que tá ali, mas ela não acessou, né? Que eu falo, né? Já tá tudo ali. A gente conhece pessoas, né? Eu às vezes fala, nossa, quanto essa pessoa tem uma autoestima boa, que às vezes a gente conhece, a gente fala, nossa, né? Essa não é tão bonita, mas depois que essa pessoa nos mostra o quanto ela se ama, o quanto ela se sente bem, você fala, nossa, como ela é linda. E que eu falo isso, às vezes, para mulheres. Tanto em você se amar, o outro te ama. Exatamente, o outro acredita. Porque é verdadeiro. Exatamente. Sim. E que eu falo que tem muitas mulheres, às vezes, montadas, que você sente aquela coisa que sente. Insegurança. E, gente, veja bem, se você é mulher e tá se identificando, tá tudo bem. Eu falo que às vezes a roupa, o look, tudo se compõe. Mas se você não tiver apropriado por dentro, Sim. né? Fica Não frágil. importa, né, E o que a gente quer
é junto, né? É junto, É a gente dois, quer- é tudo, um combo. E a gente Não, quer auxiliar legal, vocês a é. chegarem E nessa não, legal. versão extraordinária, Sim. né? O legal é que isso são dores que eu tive. Claro, quem E não, hoje, aqui todas nós. todas nós. Sim, E sim. você vê assim que a gente tem a dor, a gente cura e a gente quer levar para outras pessoas. Essa que é a ideia. Por que o negócio está crescendo tanto? Por que a gente está com, inclusive a gente está com oportunidades que a gente não está conseguindo fazer? Eu até falei pra Jo, como tá sendo pra você, amiga? Tá sendo cansativo? Esses dias eu mandei mensagem pra ela quase meia-noite. Eu falei, meu Deus do céu, gente, eu não posso fazer isso. Porque é tanta coisa, que eu falo, Jo, você tá cansada? Ela, não, amiga, eu tô totalmente aqui, ó, feliz da Porque, na vida. verdade, quando você faz o que gosta, sente Sim. propósito, isso vira um combustível. Sim. Você se sente produtiva. Gente, aqui eu vejo aí, a mulher ali também tem bastante mulheres cansadas, né? Empresárias, Muitas. sobrecarregadas. Porque, gente, não é contra ser empresária os múltiplos papéis. É você se conhecer para lidar melhor com eles, não é? Vocês também viveram isso. Aproveitando esse seu gancho, a gente vai fazer um grupo de mulheres aqui em Alfa, né? Aí, iniciar aqui em Alfa, né? Por quê? O que eu e a Jo viu? A gente começou a tentar, né, um pouco de network, né? Porque a Alphaville, né, a gente chama que é um pouco É de o point, bolha, é a né, bolha. aqui. E aí a gente olhou e falou, não, porque só fala de negócios, É pesado. e cuidar do nada. E a gente, pelo fato, você já vê que a gente gosta muito de cuidar, né? Então, quando a gente viu que os grupos de network é só realmente negócios, E puxa uma energia viril, Ana, pra mulher. Quase 100% é homem. Sim. Né? E aí, Não, quando você... e as mulheres que vão têm uma energia alta, masculina. Sim. Que Mas porque elas querem competir com o homem ali, elas querem são ser ouvidas. distorcidas. Elas querem ser ouvidas. E a nossa ideia desse grupo de mulheres é trazer mulheres. É assim, é bacana trazer empresárias, mulheres que queiram crescer mesmo, para estar junto com a gente. E compartilhar uma coisa. compartilhar. Sair dessa Então, competição feminina que já é Que é cultural, dor. que é dor. E, Exatamente. gente, competição feminina, eu já falei isso até no Feminina. É dor. Então é isso que a gente precisa somar. E a gente vai fazer esse grupo de mulheres, nossa, vai ser bem bacana, a gente está com muita coisa. Mas você tem mais detalhes? Então, nesse grupo de mulheres, a gente vai trazer a parte terapêutica, né? A parte emocional, que é necessário. Hormonal, que às vezes está Hormonal. totalmente desregulada, né? E assim, Estresse. às vezes, Márcia, você tem uma pessoa que eu preciso me conectar, mas que você tem esse conhecimento e eu não tenho. Então, a gente vai conectar outras pessoas com o nosso grupo de mulheres. Então, nesse grupo de mulheres vai ser muito bacana, porque vai cuidar realmente do corpo, da mente e negócios. Uau, gente. Então, aí, vai ser muito diferente. totalmente. Claro, por isso que eu faço parte. Você já faz parte. Inclusive, aqui a Márcia lá, né? Vai ser Gente, muito não, bom. Porque realmente é uma ideia sensível e mais do mesmo não, né, Ana? Não, mas mesmo. Gente, isso aqui não é mais do mesmo. Né? Quem me conhece sabe. E até pra gente já ir fechando, ai, passa voando, hein, gente? Coloca pra gente o último pra gente fechar. E aí tem muitas surpresas aqui pra vocês, hein, gente? Aguardem. Fica aí, não perca, porque vai ser assim, ó. Né, Ana? E que, na verdade, quem diria que a força está em realmente superar a própria história, né? A história que contaram pra gente, que tá recheada de mentiras, a coragem da gente ser desbravadora, é escutar essa voz interior, porque eu também fiz esse processo, eu entrego, mas eu passei por ele, né? Essa coragem e ousadia de não conformar, de ir em busca do que é teu, mas não na força do braço, né? É na força mesmo de um feminino que respeita, que se acolhe, ao mesmo tempo que enfrenta. Nesse sentido que quando você falou sobre a força, eu fui muito assim, né? De querer brigar, de enfrentar, de fazer, de lutar. E hoje eu vejo que não precisa ser assim. Com mais respeito comigo, com mais amor, amorosidade, com mais até vontade de querer fazer diferente, porque senão volta tudo aquilo que a gente, aquela grosseria toda, aquela grosseira, não é bem assim.
Porque muitas mulheres pensam que a força está em peitar, sair, enfrentando, eu sou boa, eu sou forte, e na verdade elas se masculinizam, e nisso não tem nenhuma força, né? E que a verdadeira força no crescer, aí é onde que o crescimento vem, porque as dores do crescimento são inevitáveis, né? Agora continuar nelas. E tem muito dessa questão de ser negra, né, e tal. Como que eu vou aparecer? Como que eu posso aparecer? Não, já sou. Eu só preciso de quê? De começar. É interessante que quando eu comecei, eu não queria ver. Não queria ver, foi doído. É como se fosse me umedecer. Abaixa, tudo bem que você é alta, tudo bem, mas abaixa um pouquinho. Veja as outras pessoas diferentes. Tenha um olhar mais amoroso. E esse processo de autoconhecimento dói. Só de falar já dá uma trava na língua. Você consegue sentir? Mas ele liberta tanto. É uma casquinha, é como se fosse machucado. A gente tá toda machucada. Aí a gente se cuida, aí tampa um pouquinho esse buraquinho. Aí vai tampando, sabe? Vai chegar uma hora. É o que você falou da outra vez, a gente vai falar e não vai doer tanto. Gente, quando a gente tá nesse eixo, aí não tem pra ninguém. A nossa verdade aparece, mais do que aparecer, a gente conecta. Porque verdade não tem pra ninguém. Conecta, a gente é peça pra outras pessoas e é pra isso que estamos aqui nesse mundo. Isso. É sobre isso. Gente, é muito forte. E aqui pra gente ir fechando, então, gente, crescer é desafiador, mas pode ser menos dolorido. Se você não vai sozinho, se você vai junto com apoio, A gente né? vai mais longe. A gente vai mais longe, certamente. Então, pra gente fechar, Ana, o que você deixa aí de mensagem nesse mês das mulheres? A Clínica IM, conta aí. Tem promoção. Deixar ajudando e trazer uma promoção para vocês muito boa. A mensagem que eu deixo é: não tenha medo de ir atrás dos seus sonhos, porque todas as mulheres, como todos os homens, podem correr atrás e conseguir. E quando vocês depositam os seus sonhos nas mãos de Deus, pode ter certeza que vai acontecer. Não tenha medo. É isso. Bom, a minha mensagem é: se permita se curar. Largar tudo que te machuca, o que te fere, o que te dá medo, sabe? E entenda que você está liberada para viver o extraordinário da sua vida. E claro que com ajuda, sozinha a gente não vai lugar nenhum. A gente vai sempre mais longe quando a gente está unidas. É isso mesmo. Gente, não é. Isso aqui não é clichê, é muito verdadeiro. E conta, Jordana, o que temos? O que temos para a turma de casa? Aproveitando que é o mês da mulher, né? Que é a essência, o amor. A gente fez um pacote incrível, que é uma limpeza de pele vegana, com uma drenomodeladora e juntamente, né, com a sessão de autoconhecimento da Márcia. Então a gente tem um presente para vocês, tá? Esse pacote todo está apenas R$ 499. Que é um carinho mesmo, para que você se permita a viver o melhor, sabe? Eu quero que você vá lá e depois conte pra gente aqui nos comentários, lá no Instagram da clínica, aqui nos comentários do podcast, como vocês se sentiram. E conte, distribui isso para outras mulheres, porque às vezes a gente, né, trava na gente. Ai, o que você fez? Ai, nada. Diga, fale pro outro o que você fez, como você se curou, porque a vida fica muito melhor, né? E tudo ao seu redor também fica muito melhor. E desbloquear para cuidar, né? Exato. Desbloqueie-se para cuidar, Exatamente. gente. E é junto, não é separado. E na verdade, além dessa condição, a gente tem o mimo, né? A gente tem um mimo. Não é? Tem. Pode falar do mimo, Márcia. Conta pra sua mulher. Para quem quiser, quer conhecer o espaço da clínica, uma degustação, Exato. vai ter aí uma análise de perfil direto ao ponto comigo e ir para as nuvens com a massagem das nuvens. Não é isso? Uma degustação. Se permitir, sem medo e sem vergonha, dizer que tá se cuidando. E se ligarem, a gente grita, tá se cuidando. Mas, são poucas vagas e você Exato. tem que reservar já. Já.
Porque não é depois. Isso 24 daqui, ó. horas. Né? 24 horas? 24 horas. Já, então aproveite, porque depois não vai ter. Exatamente. Então, depois E não essa vai ter. massagem te leva nas nuvens. Literalmente, gente, quem me acompanha aqui já sabe que eu já publiquei, eu fiquei encantada. Maravilhosa, né? Gente, Maravilhoso. precisa. E qual é a sua dificuldade de ir para as nuvens? E aí não vai para as nuvens, não vai para lugar nenhum, gente. Na foguete que faz decolar, não vai crescer, não aparece, porque começa no desfrutar, né? Exatamente. Então agradeço imensamente, Obrigada uma honra a você. estrear com vocês. Obrigada, E para Marcela. você em casa, que tá aí bloqueado para crescer e aparecer, é aqui comigo. Cresça e apareça, você pode. Pode contar comigo na sua trajetória. Agora, mentoria exclusiva Cresça e Apareça. Aí é outra coisa. Mas, ó, não perca esse combo, porque tá demais, né? Sensacional. Corpo e mente Sempre conectados. alinhados. Mas uma coisa, vocês não comentam o Instagram, qual é? Clínica de Estética IM, Corpo e mente. Corpo e Mente. Clínica estética. Estamos na dúvida. Qual aí? Qual é? Produção AM. IM. Clínica Estética AIM. IM. Isso. Por favor, gente, sigam, comentem e vem pra cá com a gente. Cresça e apareça, você pode. Faça como a Ana e a Jordana. Não vão sozinhas, vão Vamos juntas. Não desistam e até o próximo episódio. Até. Tá.